Essa semana foi meio tensa e pela primeira vez, desde que eu comecei a trabalhar como programador, que eu senti vontade de que acabasse logo o meu expediente, porque eu não aguentava mais estar trabalhando ali, entendeu? Mas você vai entender o contexto nesse vídeo. E uma coisa bem interessante, esse aqui é o meu vídeo 100, ou seja, são 100 semanas desde que eu comecei a estudar programação, lá em dezembro de 2022, né? Porque no primeiro dia que eu comecei a estudar, eu já comecei a fazer o roteiro e na semana seguinte eu já publiquei o meu primeiro vídeo no canal. Então, desde dezembro de 2022, eu venho resumindo a minha semana de estudos na programação, postando um vídeo por semana. Aí depois eu entrei no mercado e depois eu passei ali a meio que narrar algumas coisas que eu faço ali no trabalho, né? Então, 100 semanas, né? 100 vídeos desde que eu comecei a estudar programação. Tô bem orgulhoso assim de tudo que eu tenho feito aqui, né, com o canal e também com essa minha transição de carreira e a mudança de vida também que eu tô conquistando. E em outubro de 2024, eu completei o meu primeiro ano como programador, né, desde que eu saí do McDonald's e comecei a trabalhar como programador de tempo integral. Se você quiser, comenta aqui que eu faço um vídeo meio que falando sobre esse meu primeiro ano, né, aí como programador. Mas deixa de enrolação e agora vamos pro vídeo. Eu já comecei a segunda fazendo algumas alterações que pediram na PR que eu tinha feito nesse vídeo aqui. Ainda bem que não tinha nada errado, tipo assim, na estrutura da arquitetura limpa, né? Que eu tinha refatorado uma rota, tipo ali no back-end, que o cara fez um único arquivo na arquitetura limpa. Ainda bem que não tinha nada errado nisso. Foi algumas coisas bem simples assim, tipo, ali no controle eu deveria retornar o valor e não estava retornando. Teve uma parte também que eu estava retornando um objeto tipo flat e eu deveria retornar um array de objetos. Então foram coisas assim mais simples e ainda bem, né? Depois eu tive ali uma call com um cliente sobre aquele lance do system que eu estava fazendo, velho. E o usuário ele não estava conseguindo fazer o upload ali de um arquivo no nosso app. Então ele foi ali, usou a nossa aplicação, compartilhou a tela ali comigo para eu ver o que estava rolando. Cara, o erro que ele tomou era um erro bem simples assim, entendeu? Não precisava de uma reunião para ele compartilhar a tela e me mostrar, entendeu? Porque só era ele mostrar um print que beleza, eu já conseguia seguir dali e tentar resolver. Só que, tipo assim, eu também não tenho tanta experiência, né? Eu deveria ter pedido o print logo antes de aceitar que marcassem essa reunião. E a reunião durou 4 minutos, velho. Foi bizarro assim, né? Depois disso eu já fui tratar ali o erro e eu demorei bastante ali debugando algumas coisas com Pleno, até que a gente viu que eu mesmo que tinha causado esse problema, né? Que eu fiz uma alteração ali no front-end, na parada da model. Então a gente resolveu isso aí rapidão e eu já subi isso aí para QA e tal. A gente já pediu para o cliente testar novamente. Era algo bem simples, era questão de configuração do front-end ali que eu não manjo muito. Eu acabei mexendo em uma parada que eu não deveria, ou até deveria, né? Mas eu fiz da forma errada. E aí depois disso me passaram uma tarefa do primeiro projeto que eu trabalhei aqui nessa empresa. E tipo, assustadoramente, eu estou com 4 VS Codes abertos, velho, sendo que são 3 projetos diferentes que eu toquei só no dia de hoje. E nessa tarefa eu tenho que tratar um erro, que ele não está funcionando da maneira correta, né? E eu também preciso ocultar uma determinada coluna ali na nossa tabela com base em uma propriedade. Isso foi bem tranquilo de fazer, até porque o Pleno me deu um bom direcionamento e foi mais tranquilo, né? E também pelo fato de eu sempre ter trabalhado nesse projeto aqui. E aí depois disso eu fiz o deploy ali, depois só foi abrir a PR para alguém revisar. E sobre a parada lá com o cliente no sustain, deu tudo certo, ele testou ali a parte de subir um arquivo, ele conseguiu subir, então a minha correção estava ok. Hoje eu comecei o dia formatando alguns valores para serem mostrados em uma modal de erro. Eu quebrei um pouco a cabeça porque o back-end não estava retornando as propriedades que estavam sendo enviadas para eles como nula. Então eu tive que enviar essas propriedades como uma string vazia, né, do front para o back, para que o back retornasse essas propriedades para o front-end e eu tivesse acesso a elas lá para poder mostrar na tela. E até descobrir isso, cara, que era problema que a gente estava enviando nulo, o back-end não retornava e tal, deu um trabalhinho e o Pleno precisou até quebrar um pouco a cabeça comigo aqui pra gente resolver. E aí depois disso, eu tive um retorno do sustain ali que o card que eu tinha pegado não estava 100% concluído. Ainda faltavam mais outros 2 itens. E aqui meio que começa o desânimo já, porque lá atrás, quando me passaram esse card, eu falei assim, olha, eu não entendi direito o que que tá escrito aqui, o que que é para fazer e tal, não entendi muito bem. E aí a pessoa que meio que teoricamente teria que me explicar, ela mandou procurar outra pessoa, né? Então, obviamente que alguma coisa iria dar errado nisso. E aí faltaram outros 2 itens para serem resolvidos. Um
era a questão de a gente tinha que ordenar os registros ali pela data, e o outro a gente tinha 2 arquivos, se eu não me engano, que não estava aparecendo na tela. E tudo isso aí era coisa do banco, né? Eu não estava tendo acesso à coluna da data para que eu conseguisse fazer essa ordenação. Então tive que mexer ali na função dentro do HANA, que tipo é o nosso banco de dados, e ali existe algumas partes dessas funções que é tipo onde a gente consegue montar as nossas queries, né? A gente passa o select, né, join, tudo que a gente precisa ali para poder trazer esses dados. Então, nessa função, eu fui ali, selecionei que a tabela que eu estava montando, ela teria que ter a coluna da data. E aí eu conseguiria fazer a ordenação. E a outra parte dos itens que não estavam aparecendo na tela, o plano acabou vendo que tinha algum join ali entre 2 tabelas e o registro que o usuário estava querendo existia em uma tabela, mas não existia na outra, né? E pelo que eu entendi, tinha que estar nas 2 tabelas para que ele aparecesse na tela. Eu nem sei como fazer isso, né? Porque essa parte da query ali, ela foi montada em cima de uma regra de negócio. Aí tem que ver com a galera mais sênior da empresa para poder ver também com o cliente se os registros devem aparecer ali mesmo ou não, né? Se é a parte da regra de negócio, se não é, e como é que a gente vai resolver isso aí. Então meio que eu tô de mãos atadas. E hoje na empresa geral ganhei uma camisa personalizada, né, do Dia do Profissional de TI. Eu ganhei essa camisa aqui, virei dev pelo dinheiro e fama. A mulher do RH disse que assim que bateu o olho nessa camisa, ela lembrou logo de mim, né, porque eu sou youtuber, né, eu crio conteúdo. Foi bem massa que cada um ganhou uma camiseta, tipo, meio que com a personalidade da pessoa, né. Teve um lá que ganhou uma camiseta escrito "Eu sou a própria documentação". Teve um outro que ganhou, tipo, "Na minha máquina funciona", enfim. A mulher do RH, ela caprichou assim nos presentes, foi bem massa, todo mundo ficou bem contente assim. Cara, hoje eu passei quase o dia inteiro aguardando uma resposta sobre aquela questão lá do sustain. Do lance que os registros não estavam aparecendo na tela. Cara, eu tava agoniado assim, porque o dia todo eu ali parado, esperando um feedback e nada de ter essa comunicação, que eu fui atrás de outra tarefa, velho. Ali já quase no final da tarde eu cheguei pro pleno, que ficou responsável por poder me dar esse suporte. Eu perguntei para ele se eu conseguiria ajudar ele em algo. E ele me passou para pôr algo assim na tela. A gente precisa exibir uma data na tela, porém com esse estilo aqui, né, com essa paradinha azul e tal. Porque tipo assim, as nossas tabelas, elas são preenchidas pelos dados que vêm da SAP. Então, de tempos em tempos, a gente tem uma parada aqui que roda e vai buscar se existem registros novos, né, para poder atualizar as nossas tabelas. Então, essa data eu tenho que pôr ela na tela para dizer ali qual foi a última vez que os registros eles foram atualizados. E hoje, cara, foi o primeiro dia desde que eu virei programador que eu tava contando as horas para que acabasse o expediente, porque eu não aguentava mais trabalhar assim, entendeu? Tava um saco, velho, tava muito ruim mesmo. Tipo, eu não sabia se eu poderia ir atrás de outra tarefa, eu tinha que esperar o feedback do pessoal para eu conseguir terminar o que eu estava fazendo no sustain, e o pessoal não dava esse retorno, e tipo, parece que a galera esqueceu, e aí meio que eu fiquei lá perdido. Eu falei, pô, se eu for fazer outra tarefa e o cara vir com a resposta, meio que eu vou ter que parar, vou ter que começar de novo. Então eu fiquei meio que nesse impasse assim, e eu de fato eu não conseguia andar para lugar nenhum, eu precisava de alguém, entendeu? Escalar isso daí, porque já não estava mais nas minhas mãos para poder resolver. Então eu fiquei nesse impasse assim, não consegui fazer nada, velho. É horrível assim, entendeu? Eu tava no escritório ainda, tava um monte de gente no escritório e eu lá, tipo, meio que de bobeira, assim, boiando, tentando fazer outras coisas, tentei estudar algumas outras coisas da própria empresa, assim, mas tava muito zoado assim hoje. E até a empresa conseguir organizar direitinho essa parada aqui do sustain, eu creio que a gente vai sofrer bastante ainda, né, com algumas coisas assim que são teoricamente deveriam ser simples, né, mas eu sei que para pessoa que está gerenciando não é tão simples assim, por conta dos prazos, das coisas que estão rolando em paralelo nesse momento. Cara, mas enfim, é muito ruim essa sensação de você chegar no trabalho e não ver a hora que acabe o horário para você ir logo embora. Eu já trabalhei em lugares assim. Não desejo isso para ninguém. A gente tem que trabalhar tipo 5 vezes na semana e a gente passa muito tempo no trabalho pra gente ficar com essa sensação, né, que saco, né, quero logo ir embora e tal. Então hoje foi a primeira vez, né, foi horrível assim, nunca mais eu tinha sentido isso. Espero que não sinta novamente, né. Hoje eu comecei o dia fazendo o back-end ali da tarefa de mostrar aquela data na tela. Eu fiz uma função e quando eu digo função não é função normal e tal ali. É como se eu estivesse expondo uma entidade. Aí aqui no framework a gente chama de função isso, né? E aí com essa função eu consigo fazer um get na entidade. Meio que assim, imagine que essa função é a configuração de uma rota para que eu consiga chegar naquela determinada entidade. Então a gente faz essa função e aí a gente tem ali tipo um serviço que fica responsável por toda a lógica ali
para que quando a gente chame essa função, passe por essa lógica e devolva esses dados para a gente. Depois disso, eu fui ali no front-end, tive que fazer também um serviço para poder conectar ali o back com o front-end e mostrar aquela data na tela. Aí depois de tudo pronto, eu tive a curiosidade de entrar no banco de dados ali em Dev para ver o formato dessa data. Cara, eu tive uma leve impressão que falei, cara, a gente não vai receber essa data no formato correto, né? E como eu já tinha trabalhado nesse projeto vários meses, eu já meio que já estava ligado nisso. Aí eu fui no banco, confirmei e realmente estava lá. A data veio no formato bem zoado, então a gente tem que formatar essa data. E eu também lembrei que a gente tem que formatar para inglês, para espanhol e para português, né? Então antes de subir isso aí, eu já fiz essa formatação. Aí depois que eu formatei, eu mostrei pro PO como é que tinha ficado, ele senta do meu lado, né, lá no escritório. E aí ele falou, pô, é bom que a gente coloque a hora também e tal. E aí, beleza, eu precisei pegar um outro valor, né, um outro campo ali na nossa tabela, porque o campo que eu tava usando, que inclusive foi o campo que eles me passaram, não tinha a hora, só tinha a data. Só que aí foi de boa porque tava tudo pronto, era só trocar ali o campo e pegar os dados ali de boa, entendeu? Não precisei nem mexer em muita coisa. E uma parada interessante de como que eu fiz todo esse back-end e esse front-end, né? Eu só precisava de uma propriedade e eu poderia meio que sair criando todo esse serviço, as pastas, nome do arquivo, tudo com base nessa propriedade que eu precisava. Só que eu criei de uma forma mais geral, assim, já pensando em reutilizar isso aqui lá na frente. Eu peguei e fiz com o nome da entidade e no back-end eu estava devolvendo a entidade completa, no front-end eu estava recebendo a entidade completa, e aí quando chegava lá no fluxo, onde eu precisava setar essa data na tela, aí meio que ali eu separava, entendeu? Ali eu pegava tipo assim, só entidade, ponto, a propriedade com a data. Então qualquer pessoa que precisar acessar essa entidade novamente ali no front-end ou até no back para fazer algum tipo de outra coisa, vai conseguir simplesmente chamar aquela função ali que eu fiz, né? E não vai correr o risco de quebrar, né? A minha parte que eu tinha feito aqui agora. E cara, essa task aqui ela salvou a minha semana, velho, porque foi no projeto onde eu já estava habituado, né? Mas isso não seria o principal fator. O principal fator foi a comunicação, assim, que rolou muito bem, entendeu? Meio que eu sabia o que eu precisava fazer, eu conseguia perguntar e obter resposta das pessoas de como que deveria ser feito isso. Então, quando você começa a trabalhar assim, é muito mais de boa, entendeu? Então, meio que eu já fiquei bem aliviado, assim, do última coisa que aconteceu no último dia, né? De eu estar ali, não conseguir respostas e ficar ocioso, enfim. E hoje eu tive meu feedback de 3 meses na empresa, velho. Atrasou, inclusive eu já tô com 4 meses trabalhando aqui, mas é porque a galera tava muito ocupada, mas enfim, até que fim saiu. Eu não posso dar muitos detalhes do que aconteceu nessa conversa, né? Até porque isso iria me prejudicar dentro da empresa, né? Mas de uma forma geral, o que eu posso falar é que o meu nome foi citado muito positivamente, assim, nas reuniões que a galera faz aqui de gestão, dos sócios da empresa e tal. Inclusive, foi citado por uma pessoa ou por pessoas que nem trabalham diretamente comigo, né? Então, isso é bom porque a gente está sempre sendo observado e eu consegui passar aí, né, um comportamento positivamente para essas pessoas que não trabalham comigo diretamente. E aproveitando que a gente estava trocando ideia ali, a pessoa que estava me dando feedback, eu já falei para ela o fato que aconteceu na quarta, que eu tava doido que acabasse o horário do expediente para ir logo para casa, que não tava aguentando mais trabalhar e tá ali naquele contexto. E ele meio que super entendeu assim, e ele concordou com basicamente tudo que eu falei ali, né? E o problema não é trabalhar no sustain, o problema mesmo é a falta de comunicação, assim, que as informações elas não chegam, entendeu? Meio que você chega uma hora que você não sabe o que fazer, velho. E aí essa pessoa, né, ela falou, pô, não foi assim que eu idealizei o sustain e tal, é uma pena que esteja acontecendo dessa forma. E ainda bem que a empresa é pequena, né, a gente consegue ter essa comunicação assim. Ele já vai meio que colocar um plano em ação para que das próximas vezes não seja tão dificultoso assim, entendeu? Trabalhar. Uma outra coisa também é que essa pessoa ela já trabalhou num lugar assim que era muito zoado e ele não via a hora, tipo, ele já ia pro trabalho triste, entendeu? E ia para casa, dava a hora de ir para casa e no outro dia tinha que trabalhar de novo e já ficava triste porque tinha que trabalhar. Então ele falou que não quer que o ambiente aqui na empresa seja desse jeito, e isso é muito bom, porque o pessoal aqui na empresa, eles ouvem a gente, entendeu? E não é só tipo da boca para fora, assim, beleza, me fala aí a sua opinião, mas no final das contas eu vou tomar a decisão que eu quiser, entendeu? Eu percebo que aqui não é sempre assim. De fato, a gente consegue ver e perceber que existe um esforço, né, por parte da empresa para poder tentar fazer com que a gente tenha um ambiente de trabalho melhor, entendeu? Que a gente trabalhe de uma forma melhor. Então, eles estão 100% abertos, assim, para que a gente venha, converse e exponha as nossas opiniões, né, com
como é que eu posso falar? Que a gente traga leve para eles aquilo que nos incomoda, para que eles venham, né, se fizer sentido, venham promover essas melhorias. E disparadamente aqui é o melhor lugar que eu já trabalhei nessa questão, né, de você ver que de fato as pessoas se importam com você, né, que você tem uma certa voz e tal. Então é muito legal isso, e isso é o que me faz assim ter vontade e desejo de continuar trabalhando aqui na empresa, né? Inclusive eu já até falei para eles, né? Enfim, diante de algumas coisas que me falaram no feedback, é como que meu emprego assim tivesse meio que garantido, né? A gente sabe que imprevistos acontecem, não dá pra gente confiar 100% na empresa e tal, nessas coisas todas, eu já sei disso tudo, né? Mas é que de um modo geral eu não corro o risco de ser demitido ou algo do tipo, entendeu? Porque eu acabei de fazer os 3 meses na empresa, né? Então a gente sempre fica pensando de como que as pessoas estão nos vendo. Então, o que eu posso falar para vocês é que, pelo que foi me dito, eu não corro risco de ser demitido, muito pelo contrário, né? Tem coisas boas vindo aí pela frente. E aí eu saí dessa reunião com uma visão bem alinhada, assim, do futuro, de algumas coisas que eu posso fazer, de alguns lugares que eu consigo alcançar, tanto até tecnicamente, né? Existem algumas coisas que eu preciso aprender, foram me passadas essas coisas assim, mais coisas particulares dos frameworks que a gente trabalha aqui, então preciso entrar no nível mais técnico, eu preciso aprender a configurar alguns projetos, preciso aprender a mexer mais algumas coisas do nosso banco, então foram me passadas essas coisas até para eu conseguir dar um passo a mais assim na carreira. E o feedback me animou demais, assim, entendeu? Não posso dar mais detalhes, né? Mas só pelo fato de saber que você está trabalhando e as pessoas estão observando e isso está surtindo como algo muito positivo, é muito gratificante, assim. E diante de tudo que foi falado, né? Eu consigo perceber que eu estou trilhando um caminho legal, um caminho ok e muito promissor, né? E esse foi mais um vídeo, galera. Se inscreve no canal, a gente se vê na próxima semana.